Olá, eu sou Marco Mendes, está começando o seu programa Planeta Zen aqui pela sua MKK Web TV. É feito com carinho, é feito para você. A ideia do programa, unir pessoas sem preconceitos para um mundo melhor. E hoje eu estou recebendo aqui a nossa parceira, né, a amiga também, a nossa parceirã, está desde o começo quase da MKK Web Rádio, tem muitas histórias aqui, né, na MKK, já teve um programa na MKK Web Rádio, na MKK Web TV aqui conosco, e hoje ela está, né, se expandindo, como eu estava brincando agora nos bastidores, está internacional. Kátia Mieri, tudo bem, Kátia? Olá, Marcos. Te dar um abraço. Que bom retorno. Eu faço sempre isso, né, já virou mantra de começarmos o programa com os nossos convidados, dar sempre um abraço, porque o abraço, ele une as pessoas, né? E troca energia. E troca energia, exatamente. Então, essa é a filosofia. E aí, mulher, você ainda tá internacional agora, né? Eu tive oportunidades, né, para mostrar o trabalho brasileiro fora e também fazer uma pesquisa muito interessante que eu estive no Egito, uma pesquisa sobre a performance das mulheres no decorrer da história. Que bacana. Foi muito interessante, porque lá tem outros perfis e outras civilizações, posturas, a gente vê que tem vários lugares que nós vemos que o faraó construía as estátuas na mesma altura da mulher. Naquela época, olha só, já começou na mesma bem. altura. Então, eu tenho vários conhecimentos hoje que essa viagem trouxe para acrescentar aqui a você, mulher, a você também, homem, né? Sim. Enfim, é o trabalho Sim. aqui que eu elaboro no Brasil. Ó, a Kátia Mieri é o seguinte, ela é consultora e personal coaching, né? Hoje essa palavra está bem citada, né? Já começou com moda, já não é mais moda, é uma necessidade, né? Ela vai estar explicando um pouquinho a respeito do coaching, né? Ela tinha o Instituto Atos, o Instituto Atos permanece, né, com o Instituto Atos, né? E ela vai falar em relação o que o coaching, como é bem abrangente, né? Eu quero que você me explica, na realidade, para as pessoas entenderem de uma forma bem, né, alva, clara, o que é o coaching? Né? Então, o coaching, na verdade, é uma palavra que vem de cocheiro. De cocheiro. É uma palavra de cocheiro, que o cocheiro ele conduz, né, a carruagem, a carroça. É o condutor. É o condutor. Né? E eu até teria uma classificação mais simples, que o coach é aquele acompanhante. Eu ouvi essa expressão no Metafora, eu achei fantástica. O coach é o acompanhante do seu cliente, ou seja, você estabelece uma meta, seja uma mudança de carreira, uma transição de repente para um casamento, pode ser até uma meta de morar fora do país. Você estabelece, então você vai fazer o planejamento dos passos e as possíveis nuances que vão acontecer nesse caminho. Bacana. Então esse coach, ele cola em você e vai construindo os passos dessa meta. Ele é a sua expansão. Perfeito. Mas ele constrói tudo com base em quem você é, na sua personalidade, no seu ritmo e nos seus valores. Entendi. Então ele é um acompanhante de uma meta. É um treinador, né? É um treinador. Quer dizer, na realidade, porque hoje a gente vê o coaching, Kátia, em vários âmbitos, no esporte. Hoje tudo a gente precisa de um coach. De um coach, coach, né? de imagem, temos coaches especializados em casamento, relacionamento. Você sabe que parece que está saindo até o coach para separação? Ah, você tá bem. Curioso, essa, né? Essa pra mim é novidade. Então, novidade, eu estou ouvindo muito sobre isso e com profissionais para dar apoio para ser mais tranquilo, ter uma transição para a mudança de um relacionamento que antes era um casamento, para uma amizade, perfeito, né? Enfim, perfeito. É muito interessante. Eu acredito que é um coach bastante desafiador de se manter. Com certeza. Porque para você passar por um processo de separação, que é muito difícil, além da parte sentimental e da parte de comportamento, né? Comportamental também, como você vai conduzir daqui para frente. Tem outras pessoas envolvidas, né? Geralmente filhos e tudo mais. É complicado, realmente. Então, muito legal. Para as pessoas conhecerem um pouco mais a respeito da Kátia Mieri, como que você teve essa iniciação ao coach? Eu sei também que você lida com a PNL, que aliás a PNL, o que seria também a PNL para as pessoas entenderem? A PNL é Programação Neurolinguística. Então a PNL ela trabalha muito com relação às crenças, as limitações, os bloqueios. Entendi. Então a PNL complementa muito um coach. Um coach que tem essa formação de PNL, ele tem muito mais ferramentas, ele tem muita mais amplitude para poder atuar junto com o seu cliente. Por isso o coach que eu atuo é o coach que eu uso tanto a programação neurolinguística como abordagens da neurosemântica e
uma coisa mais sistêmica. Então, eu uso ferramentas de outras metodologias para o trabalho ficar mais completo. Onde você não precisa suspender a sua sessão, porque a pessoa encontrou aí um trauma, uma dor muito forte, para conduzir para outro profissional. Que legal. Né? De repente, depende da situação e do contexto, o próprio profissional, ele tem ferramentas para poder conduzir essa transição de uma dor para uma força. Eu falei a respeito da Kátia Meri, para ela falar um pouquinho dela. Eu sei que você tinha o Lakshmi, né? Seu espaço Lakshmi. Que vai voltar. Vai voltar? Vai. Eu quero que você me fale um pouquinho, né? Uma pincelada rápida, porque senão a mulher é bem estudada, tem, né? É bem, né? Eu quero que você fale, até você chegar hoje, né? Na PNL, no coaching. Então, o interessante é que antes eu tinha o Instituto Lakshmi, né? Que ele era bastante voltado para o feminino, porque a mulher, enfim, todos os desafios dela no contexto, no empoderamento, no profissional, sempre me chamaram muito mais atenção. Até que houve uma transformação no meu próprio processo e entendi que também essas ferramentas seriam bastante úteis e evolutivas para o homem. Então eu coloquei uma roupagem no Instituto mais neutra. Perfeito. Mais neutra para poder abranger também. Porque a gente não faz crescer excluindo, a gente agora adiciona, né? Tanto o lado masculino como o feminino, os dois podem caminhar junto. Não precisa haver rivalidade, os dois podem crescer e fazer com que isso funcione junto. E lá, no caso, tinha terapeutas, tinha tarô também, gente, né, número... Isso nós ainda continuamos. Por exemplo, hoje eu que estou assumindo toda a estrutura, a gestão, certo. Mas dependendo do evento, dependendo do que a empresa, a equipe, nós temos já pessoas assim que atendem. Por exemplo, a Crispo ainda continua atendendo lá. Crispo. Então a gente tem esse olhar holístico também. Mesmo porque... Quando o cliente tem abertura, Marcos, eu uso tranquilamente o tarô para um direcionamento. Perfeito. Não como adivinhatório, mas como um direcionamento científico até, tá? Porque aquelas imagens, toda aquela simbologia, eles estão estudados minuciosamente. E é engraçado, né, Kátia, que sempre quando nós passamos por algum acontecimento na nossa vida, a gente procura uma orientação. E você, como você disse, eu passei um momento que eu achei isso que seria necessário para mim, foi bom para mim, e hoje você está ajudando bastante gente com o coach, com a PNL, né? Eu acho bem bacana, né? Nossa, sempre a procura. Até mesmo a pessoa que joga um tarô, ele é uma experiência dele para depois ele passar esse conhecimento. Falando do coaching, hoje a gente vê que as pessoas que procuram coaching, além de ter, né, como os nossos treinadores, os nossos dia a dia, né? A pessoa ela acaba se tornando uma pessoa mais resiliente, né? Muito mais, porque nós sabemos que invariavelmente os desafios acontecem, né? Às vezes você está com tudo muito equilibrado e acontece um cenário, por exemplo, como o cenário que aconteceu recentemente em greve, e afeta. Ou uma questão no seu relacionamento, uma morte, são nuances que a vida trará e continuará trazendo essa trajetória. E com o processo de coach, você consegue acessar recursos internos para se tornar mais resiliente, para atravessar por aquelas dores, por aquelas perdas, aprendendo com isso e seguindo adiante. Porque é algo muito difícil. Né? A palavra perda já é uma coisa... E é muito interessante isso, Marcos, que por mais que nós temos escolas aqui em São Paulo com muita qualidade, não ensinam a gestão emocional. Né? Então eu estou até lançando um projeto para uma escola pública na Moca, para oferecer para os 10 alunos, né, que não tiverem falta, enfim, tem alguns requisitos. Uma formação em PNL, porque isso faz uma mudança significativa. Então é uma forma de compartilhar uma metodologia de primeiro mundo para nós podermos ter cidadãos aqui no nosso país com valores, com ética, né, que nós estamos conversando isso, com honestidade e também sabendo onde eles querem chegar, porque isso facilita muito. Eu posso chamar isso de um tratamento? Pô, um tratamento, né? Poderia ser assim. Porque onde eu quis chegar é o seguinte, a pessoa que queira, por exemplo, fazer, né, coach, PNL, existe um tempo ou não? Isso vai de caso a... Então, varia bastante. Isso que eu bem interessante, varia depende bastante. Depende da minha causa, né? A causa, o quanto a pessoa deseja a mudança. Porque às vezes ela não quer. Às vezes é o outro que está pressionando.
Aí a pessoa fala, para, porque eu não estou pronto para lidar com isso. Então a gente respeita muito o ritmo da pessoa. Tem casos que você leva 2 sessões, tem casos que são 6 sessões. Entendi. Então não existe esse negócio dos 15 minutos, que muitas pessoas pegam, 15 minutos eu faço você parar de fumar. Pode acontecer, mas não é bem assim, porque às vezes aquilo está podendo, por exemplo, a compensar uma dor. Aí você tem, a mente só aceita a compensação se você substitui aquilo por outra coisa. Então tem um processo a ser trabalhado. Limite assim de sessão. Não dá pra não é nada a ver. Porque quando você ouvir aí, seja em qualquer... Traga o seu marido, sua mulher em 15 minutos, 7 dias. Isso é tudo papo furado. Não cai nessa, não. Cuidado com a sua vulnerabilidade emocional. Aí você que tem que procurar alguma coisa, né? É verdade. Para se estruturar, mudar e de repente até atrair espontaneamente essa pessoa. É verdade. Falando até um pouco dessa experiência que você teve, né? Você foi para a Europa, eu vi que você foi para vários lugares, e você vê o comportamento das pessoas, de outro, né? Não só a parte cultural, tudo. O que isso hoje, principalmente, eu tenho certeza que agregou e agrega muito hoje na sua vida, ainda mais pelo tudo que você vem estudando, né? Sim. O que você... Você falou até um fato curioso agora, você falou que você, no Egito, as estátuas, né, do mesmo tamanho. Quero que você passe pra gente essas curiosidades. Foi inovador, né? Eu não acreditava, eu achava, então, inicialmente, nesse dia, que seria um passeio, ia ser ótimo. Mas quando eu comecei a colocar um olhar mais de pesquisadora... Vai abrindo abre muito. É assim, viagem, realmente viagem, começa a estudar o comportamento das pessoas fora do país. Comece a perceber, por exemplo, o trânsito. Na Europa é muito mais respeitoso, mas é muito mais respeitoso. O Egito não é uma confusão, mas na Europa é muito mais respeitoso. Imagina. E a questão, assim, por exemplo, do idoso, do professor. Professor lá, eles tiram o professor da fila para passar. Então, o respeito por essas pessoas é muito maior que nós temos aqui. Então, vocês toda hora falam, eu quero político diferente, mas se nós não fizermos a nossa reforma de valores, de ética, não vamos ter nunca. E vem primeiramente da gente. E não importa quem esteja lá, não interessa que partido esteja assumindo, se o povo não fizer a reforma em questão de ética, primeiro em si, isso não vai casar. Kátia, por exemplo, a gente vê assim hoje, ou exatamente hoje, em pleno século XXI, eu até comentei isso com a Sol. Falei, eu esperava, 30 anos atrás, eu chegar hoje, na idade que eu tô, e ver um país melhor e ver que as pessoas, né, evoluíram. E pelo contrário, você começa a sentir a saudade retrógrada de uma coisa lá de trás. Falando, era melhor antes. E não era melhor. Mas dá uma ideia, né? Uma memória. Né? E as pessoas estão acostumando com isso que está acontecendo. E daqui a pouco o mal está ficando tão mais comum que vai piorando. A desonestidade está ficando tão comum que vai ficando uma coisa banal e você vai aceitando. Tem uma poesia muito interessante que diz: primeiro entraram e levaram minhas flores. No outro dia entraram e arrancaram o meu jardim. No terceiro dia invadiram a minha casa e no quarto dia me mataram. A gente está mais ou menos nessa gradação, nesse processo. Mas de tudo que eu acho, que eu penso, eu acredito, a base somos nós. A base de tudo começa em mim. Então, onde é que eu estou envolvida com tudo isso? Onde é que eu manifesto? Por exemplo, só ficar reclamando, que é repetindo uma aclamação, clamar para si, não vai resolver exatamente nada. Vamos ter um papel de mais mérito, de mais honra, de mais ética para poder transformar isso tudo. Porque é fácil ficar reclamando, estou reclamando e estou fazendo a mesma coisa, estou reclamando e pegando o troco do outro sem devolver, né? Então... Verdade. Quais as técnicas que você utiliza? Então, a programação neurolinguística sistêmica, o panorama neurosocial e a constelação estrutural sistêmica. O que é essa constelação? Essa constelação é muito interessante. A constelação é um processo, uma metodologia que ela começa a trazer a consciência, repetições, por exemplo, no seu processo familiar. Por exemplo, uma família que todas as mulheres são ciumentas, né? Então essas repetições, nós conseguimos desvelar a origem disso quando é permitido e olhar para isso e começar a perceber por que é que esse movimento se repete. Por exemplo, traições, por exemplo, ciúmes, por exemplo, vícios.
vícios que vão se repetindo, perdas que vão se repetindo. O meu avô tinha uma empresa, ele faliu, meu pai tinha uma empresa, faliu, e eu estou no mesmo processo. Então, ela começa a continuar. Tudo que repete dentro de uma família, dentro de uma empresa, dentro de um grupo. É um círculo vicioso. E o outro vai herdando aquilo. Então, a constelação ela tem um papel de olhar para essa origem, essa raiz, poder dar o pertencimento se houver excluídos, e se assim for, a pessoa começar a ter novas posturas e uma mudança na vida e uma mudança nos resultados da empresa, da equipe, enfim, daquele segmento ou daquela situação que está se repetindo. É muito interessante a constelação. Eu não sei se já existe isso, você pode nos informar melhor. Eu acho até o trabalho que você desenvolve, que é a coach, a PNL, devia ser algo que deveria ser desde já da escola. Sim, nossa, fantástico. Fantástico. Pelo que você está me falando, eu acho que seria muito show. Muito show, muito show. Porque veja, às vezes você vai numa escola e tem uma criança que ela tem déficit de atenção. E eu já peguei isso. E fui fazer uma brincadeira, que a gente vai brincando quando é adolescente, criança vai brincando. Sim. Para entender se a atenção dela não estava na aula, onde estava a atenção dessa menina. E o que mostrava? Que os pais eles estavam passando por um desafio bastante complicado. E a menina achava que tinha que estar perto da mãe para defender o tempo todo do pai. Então ela não podia ter atenção na escola se a mãe não estava com ela. Então quando a gente desligou esse papel e fez ela entender que o pai e a mãe são grandes e eles resolvem as suas questões numa brincadeira. Não precisamos entrar em grandes intimidades da família, né? Sim. E ela começou a ter atenção com a matemática, com o português, e ela começou a andar. Então, a gente percebe que são coisas que não é só Rivotril, não é Ritalina, não é só intoxicar uma criança, um adolescente de remédio. Se você não olhar a raiz, aquilo lá está só escondido, maquiado, e não está resolvido. E o duro que você vai crescendo com isso e vai desenvolvendo cada vez outras mais. Coisas até, outras questões até, de nunca estar presente, estar sempre olhando para alguém, para uma situação que você não pode resolver. Hoje eu não sei, existe fora do Brasil, por exemplo, será que já tem um coaching já em algum outro país? Muitos, deve ter, né? Maioria tem. Deve ter, onde está mais atrasadinho é aqui. Mas Europa, Alemanha, enfim, todos os países, Estados Unidos, todos os países temos coaches assim, fantásticos. Fantásticos mesmo. Além da técnica que você estava falando, da técnica de constelação, qual a outra técnica que você gostaria de abordar, que você acha que com... muito interessante, por exemplo, o panorama neurosocial. O panorama neurosocial é de um holandês, Lucas Derkes, que ele vem para o Brasil uma vez por ano. E é muito interessante para processos onde a pessoa ela tem uma certa timidez em relação à autoridade, não consegue se expressar. Quando ela sofreu uma perda, um luto. Então ela é uma técnica que dá recursos muito rápido para você superar um luto, uma perda de um relacionamento, para a pessoa ter acesso a um recurso que às vezes ela é 1 ano, 2 anos, e ela tem recurso em poucas sessões. Eu gosto muito de trabalhar com essa técnica, nem é tão conhecida no Brasil, acho que é porque é tão rápida que o pessoal não usa, mas é uma técnica muito eficiente, até para quando você tem conflito com uma pessoa e não consegue engolir essa pessoa, você trabalhando com essas representações internas, você faz mudar o mundo ao seu redor, é muito interessante. Legal. Falando agora uma coisa que eu acho que todo mundo deve estar se perguntando. Poxa, estou achando tudo muito interessante, mas hoje o país passa por uma situação financeira, para nós brasileiros, que não está fácil para ninguém. Hoje a pessoa deve estar se perguntando, mas é caro? Varia muito, né? Muito. É só gente rica que faz isso. Não, está muito mais acessível, mesmo porque tem um monte de cursos aqui no Brasil agora. Antes era muito mais difícil. É bem abrangente. Então, todo produto, todo serviço, o valor dele é também muito com base na escassez, né? Então, quantos menos tem, maior fica. E agora aqui não, às vezes, lógico que eu sou até contra, mas cursos que você aprende aí, em uma semana e o pessoal já fala que você é coach. Não faça isso. É isso que eu falo. Não faça isso, você está lidando com a vida das pessoas. Mas, enfim, o valor varia muito, mas muito. Tem profissionais, Marcos, que chegam a cobrar aqui no Brasil, brasileiros, R$7.000 uma sessão. Não é meu caso. Entendi. Mas lógico que ele tem vários livros escritos, tem todo perfeito, né? Tem um valor agregado aí. Entendi. E tem profissionais que eles cobram 300, né? Então você tem uma média, nossa. Veja, de 300 a 7.000 você tem tudo. E bons profissionais. Verdade. E
voltando, né, porque é legal a gente passar o máximo para as pessoas poderem entender, né, que o seu papel, eu até coloquei alguns itens aqui, ela vai te fornecer o conhecimento, que talvez você também tenha, e ela vai agregar mais o conhecimento dela para com você. Você vai apoiar esse crescimento, você vai, acaba sendo, isso que eu te fazer essa pergunta, você acaba sendo, entre uma psicóloga também. Sim. Só que você não vai julgar. Não, né? E uma diferença assim, interessante é que algumas metodologias de psicologia e terapia, elas ficam muito tempo na dor, muito tempo, sofrer, fica ali numerando, né? Nós não temos esse tipo, o foco é na solução. O foco não é na dor. A gente aprende com a dor, inclusive dá boas-vindas a isso, porque tornou quem você é hoje e segue para uma construção e fazendo com que aquilo seja, na verdade, a sua maior força. Então tem um pequeno ajuste. A psicologia é fantástica, a psicologia também é a base da PNL, a base do panorama neurosocial do coach, extremamente considerada e respeitada, assim. E tem o sigilo. E todos nós, né? Tem o sigilo ético, tudo. Você pode falar qualquer coisa, e eu já ouvi várias, né? Que daria Nelson Rodrigues 2. Então. Mas não há julgamento, não há uma censura. O profissional mesmo, ele se coloca olhando para o seu cliente como se fosse até uma versão sua. Né? Então não existe julgamento. Esse foi o melhor que a pessoa pôde fornecer dentro daquele contexto, e nós seguimos com foco no que ela quer. No que ela quer fazer, no que ela quer ser como ser humano. As pessoas que te procuram são mais homens ou mulheres? Ela é mais sentimental? Nem só isso. A mulher ela é mais aberta a mudanças e a transformações. O homem é mais resistente. O homem tem um pouquinho mais de resistência. O homem ele elabora padrões muito mais metódicos. Por exemplo, um homem para mudar a carreira, ok, o homem para mudar o financeiro, ok. E durante esse processo, na verdade, a intenção escondida dele é resolver o casamento dele, que ele não está sabendo lidar. Mas a maneira com que ele racionaliza isso é muito interessante. Ele chega lá dizendo que quer uma transição de carreira, mas na verdade ele está com um conflito do casamento imenso. E isso vai aparecendo durante as sessões. Então, você, na verdade, faz um casamentinho de duas questões que, na verdade, a intenção escondida é uma terceira. O homem, por exemplo, quando o homem está com um problema no relacionamento, ele vai, marca com os amigos e vai beber e falar da troca do carro, futebol. A mulher está com problema no relacionamento com os amigos e chora. Fala, e a outra reforça aquela dor, aí fala aqueles ditados, todo homem é igual. Então são posturas que eles aprendem naturalmente muito cedo. O homem ele tem escapes muito diferentes até no seu diálogo, e a mulher fala, fica lá, aquela coisa. Verdade. Olha que interessante, isso ele faz pra vida. Mas você acha que de lá pra cá não teve uma mudança hoje, até pelo comportamento masculino, né? E pela liberação sexual e tudo mais? Sim, estão muito mais perdidos. Estão muito mais perdidos. Já tinha um problema Está muito mais complicado. Meu Deus do céu. Você tem mais dificuldade de saber se está namorando, se não está, se está saindo. Está muito mais complicado. Entendi. E não pense que para os homens está sendo fácil lidar com essa mulher que ainda está se achando. Não é fácil. Então é que eu estou dizendo, a maioria dos casos, os homens, eles vêm com outra questão e, na verdade, é aquele relacionamento que está afetando. Ele não sabe lidar com aquela emoção, com aquela gestão emocional. Ela é importante para mim, mas, esse inferno só está maculando a minha cabeça. Olha que interessante. Está muito mais perdido, viu? Não está tão cartas na mesa, e isso nós estamos falando do relacionamento homem-mulher, mas há também, por exemplo, você é um empresário, tem a sua empresa, lidar com seus funcionários. Não é desafiador? Né? Ou lidar com seus concorrentes, não é? Seus fornecedores, né? Vocês também temos tudo isso, inclusive tem a constelação estrutural que hoje está sendo bastante utilizada. Por exemplo, na Coral, na GE, eles estão usando muito a questão dessa constelação porque é muito eficiente e você não cria embaraços, né? Porque pode ser feita até velada. Perfeito. Vamos falar uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. E o coach e a PNL, no caso
do lado artístico, porque a gente hoje vê alguns artistas... Muitos. Eu estou notando isso. Muitos. Você vê que tem algumas emissoras que elas estão até favorecendo esse tipo de treinamento. Tal, para seus, pessoas e atores que são acompanhados, por exemplo, sabe aquela Cidade de Deus, sim, outro... Tropa de Elite, né? Então tem profissionais ali nos bastidores que acompanham aquela performance da montagem do seu para interpretar. Situação, e alguns até para poder ter uma performance melhor, eles contratam coaches para poder lidar com a emoção e a montagem desse personagem e o impacto que esse personagem vai ter na imagem social. É bastante delicado, muito legal. Que bacana. Hoje, Kátia, você teve essa experiência que você, né, que eu acho que realmente é única, né? A gente, quando a gente sai da nossa pátria, vai ver a realidade, e a única coisa que nos entristece é saber que a gente tem um lugar tão lindo, tão rico, tão maravilhoso, e está da forma que está. Eu quero que você, assim, dando uma resumida, uma mensagem tudo que você vem vivenciando e o que você vivenciou estando fora, e agora voltando para o teu país na situação que está, como é que você... A mensagem que eu digo a vocês é que às vezes países muito menores e que têm muito menos recursos e riqueza que nós temos estão se comportando como países de primeiro mundo. E é a postura do dia a dia. Né? E também a maneira com que você lida quando tem uma visão política mais ampliada. Isso faz toda a diferença. Nós temos lugares aqui no Brasil insubstituíveis na beleza. Insubstituíveis, lindos. Mas, infelizmente, nós estamos tratando a nossa riqueza como se fosse uma mercadoria barata. Uma mercadoria barata que você troca por poucas moedas. E se diz que um homem que se vende vale muito menos das moedas pelo qual ele se trocou. Então, nós não é reclamar, mas procurar realmente fazer uma reforma íntima. Onde é que eu não tenho ética, onde é que eu não tenho honestidade? E dizer um não para essas coisas. Na Europa eles paralisam rapidamente ruas, por às vezes um aumento insignificante numa verdura, e aqui a gente aceita coisas absurdas e tormentos. Você vê que hoje saiu no jornal que o funcionalismo teve um aumento de 30 mil reais. Você acha dentro de um contexto desse, gente. Mas você acha que a pessoa que já tem isso cravado, de repente, não sei se já vem de âmbito familiar ou do comportamento, até do que ela vê diariamente nas redes sociais, na televisão, na mídia. Mas... Existe você acredita de verdade que essa pessoa ela possa mudar? Olha, valores, presta atenção, valores é uma coisa muito mais profunda, que para você mudar o valor de uma pessoa, ela tem que querer muito, não é o outro que faz. Então, valores, e aí a gente tem uma escala que chama níveis neurológicos. Você só muda um valor por uma coisa muito maior que ele. Né? Então a gente tem níveis neurológicos, tem lá comportamentos, crenças, valores, identidades e um lado espiritual. Então você só consegue mudar nesse elemento valores quando você consegue agregar algo maior, porque senão não muda. Você pode contratar uma pessoa na sua empresa que ela não tem tanta experiência, mas ela aprende. Mas se você contratar na sua empresa uma pessoa que é mau caráter, aí você já tem um grande problema. Você tem um grande problema. Entendeu? Então mudar muda, mas ela tem que querer. E geralmente o que eu vejo é que essas pessoas só querem quando elas tiveram uma grande capotada da vida, mas uma perda, aí elas talvez começam, porque valores... Tem que ser sempre assim, né? Porque só com identidade é que consegue se mudar um valor desse. Meu, que bacana, né? O programa já está quase acabando, mas você viu que deu para pincelar um monte de coisa e aprendermos, né, um monte de coisa também. E lógico que dá para aprender muito mais, daria para ficar aqui horas e horas batendo papo com a Kátia, falando de vários âmbitos. Mas eu quero que você deixe um contato teu para as pessoas, fala do teu trabalho, como elas podem estar falando com você, se vai ter cursos, etc e tal. Ótimo. Então, eu estou localizada na Moca, na Rua da Moca, no número 2640, sala 4. É bem pertinho da Cacau Show, bem no ossinho ali da Moca que eu estou agora. Tá facinho.
E nós trabalhamos também com palestras, treinamentos corporativos, treinamentos para equipe de vendas, né? Que hoje, por conta do contexto, está muito mais tensionado. Verdade. Então a gente consegue alinhar isso para não atingir o resultado da empresa, para que eles continuem crescendo sem se massacrar. Verdade. Então, nós trabalhamos também com workshop, nós montamos vivências dentro de empresas. Então, e o atendimento individual, né? Que é a minha principal atuação hoje é atendimento individual. Foco, né? Então, entre no nosso site e procure saber mais sobre o meu trabalho aqui em São Paulo, que é www.institutoatos.com.br. E o nosso telefone é o 2157-6480. Liga e se informa. De repente, você vai conhecer metodologias e técnicas que oferecem muito sobre a sua melhoria humana. Que bacana. Katia, quero agradecer. Foi uma delícia o programa, ainda mais falar, né, de algo tão importante e tão falado, e muitas das pessoas não entendem, né, o que é o coaching. Então, fiquem atentos sempre na nossa programação, nosso programa Planeta Zen, trazendo aqui várias vertentes, né? E eu quero agradecer o carinho, as portas estão sempre abertas. Muito obrigada, Marcos, e eu vou voltar. Vai voltar sim. Muito obrigada e entre em contato conosco. Isso aí, já está passando. Então, lembrando, Planeta Zen, né? A ideia do Planeta Zen é isso, é unir as pessoas para um mundo melhor, sem os preconceitos. Tá bom? Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, um grande beijo.